A história da Guerra de Troia está entre as mais antigas do mundo. Uma história grandiosa e fantástica de deuses, presságios e talvez o mais famoso de todos, um enorme cavalo de madeira cheio de guerreiros gregos. Apesar da fama, historiadores acham que essa arma de guerra em forma de cavalo pode estar totalmente mal interpretada. E é por isso que hoje estamos arriscando a ira dos deuses para descobrir o que realmente foi o cavalo de Troia. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros temas mitológicos você gostaria de ouvir. Certo, vamos nessa! É praticamente impossível discutir qualquer coisa relacionada à Guerra de Troia sem antes fazer referência à Ilíada, um poema épico escrito pelo bardo grego Homero, ou pelo menos é atribuída a Homero. Se ele realmente escreveu a Ilíada, é um pouco misterioso. Na verdade, não temos certeza se Homero realmente existiu. Muitos estudiosos acreditam que ele pode ser um personagem folclórico cujo nome foi derivado de uma sociedade de poetas conhecida como Homérica. Também é possível que as histórias resultem apenas de tradições orais que evoluíram por séculos, sendo escritas depois. Seja como for, a Ilíada continua sendo nossa principal fonte de informações sobre a Guerra de Troia, e ela diz que tudo começou como uma missão de resgate para recuperar a lendária Helena de Troia. Raptada de sua terra natal, Micênica, a mulher cujo rosto lançou 1000 navios, provocou uma ofensiva sem precedentes de 10 anos contra Troia, também conhecida como Ilion, por uma coalizão de estados gregos. Se essa guerra ou algo parecido realmente aconteceu, também é um mistério. As obras de Homero lidam com a política do mundo real da era supostamente retratada, mas também contém deuses do Olimpo, monstros aterrorizantes e alguns heróis realmente impressionantes. Por exemplo, Aquiles, o poderoso guerreiro e filho de um deus. Em outras palavras, o relato de Homero é fantasioso de propósito, então é difícil dizer se é uma versão exagerada de eventos históricos reais ou uma ficção completa. Arqueólogos, sempre tentando ajudar, seguem divididos sobre essa questão. Há evidências de que uma cidade real, chamada Troia, existiu onde hoje é a Turquia, mas não há provas de que a batalha decisiva da lenda realmente aconteceu. Obrigado, arqueólogos! Seja ficção ou não, você pode considerar que a Ilíada foi pelo menos responsável pela história do cavalo de Troia. Mas, assim como a lenda do calcanhar de Aquiles, a Ilíada na verdade não faz nenhuma referência ao famoso artifício. Por quê? Porque a Ilíada termina antes da história chegar a esse ponto da guerra. Para encontrar Homero mencionando o cavalo de Troia, você precisa olhar para a continuação da Ilíada, a Odisseia. Durante os 10 anos de batalha contra Troia, os gregos precisaram recorrer a truques. A cidade era protegida por muralhas, construídas com a ajuda de Poseidon, que aparentemente era muito bom em construir muralhas. Então Troia facilmente repelia todos os ataques dos invasores. Isso até que um ato absolutamente ardiloso de trapaça mudou o rumo da guerra. Por sugestão de Odisseu, um cara bastante astuto em qualquer época, os gregos secretamente construíram um grande cavalo de madeira nas margens de Troia. Um grupo de guerreiros gregos escondeu-se em seu corpo oco. O cavalo foi empurrado até os portões de Troia e deixado lá. Os soldados troianos, que guardavam aquele portão, observaram com orgulho enquanto o exército grego deixava sua oferenda e recuava para o mar. Visto como presente ou bandeira branca, o cavalo de madeira foi levado para a cidade. Felizes com seu enorme e meio aleatório troféu, os troianos então festejaram muito durante a noite e, eventualmente, foram dormir. Assim que o caminho estava livre, os soldados gregos saíram sorrateiramente de seu esconderijo na barriga do cavalo e abriram os portões de Troia por dentro. Sob o manto da noite, o exército invasor havia retornado às margens de Troia. E depois de arrasar a cidade, a Guerra de Troia terminou, e a princesa Helena de Troia, foi salva. Já que foi uma ideia do lendário herói Odisseu, estrela da Odisseia, parece seguro supor que a história do cavalo de Troia veio desse poema.
Mas assim como a surpreendente falta de esculturas de madeira na Ilíada, a Odisseia também contém pouca ou nenhuma menção ao cavalo de Troia. Na verdade, só 2 linhas do poema épico mencionam o plano de Odisseu. O segundo poema de Homero está muito mais preocupado com sereias assassinas e carnívoros ciclopianos, o que levanta a questão: como exatamente o cavalo de Troia se tornou tão famoso? Bem, todos podemos agradecer ao mais famoso guia turístico do inferno por isso. Sim, antes de sua aparição póstuma no Inferno de Dante, o poeta romano Virgílio compôs uma epopeia intitulada Eneida, que é de onde tiramos todos os clichês do cavalo de Troia encontrados nos desenhos animados e nos filmes de grande sucesso de hoje. Acredita-se amplamente que o relato de Virgílio se baseia em fontes mais antigas, já perdidas. Mesmo assim, o truque mais famoso dos gregos é lembrado principalmente por causa de um romano. A versão de Virgílio da história oferece um vislumbre fascinante da espionagem antiga, mas também faz os troianos parecerem um bando de idiotas. Tipo, sério, quem cairia nessa? Isso não é resultado de milhares de anos de retrospectiva, porque até mesmo os comentaristas da antiguidade tinham dificuldade em acreditar que toda essa história do cavalo de Troia realmente funcionaria. Talvez seja por isso que não seja tão surpreendente que estudiosos modernos acreditem que todo o conceito foi uma má interpretação desde o início. Exceto pela descoberta de alguma evidência nova e surpreendente ou viagem no tempo, não há como saber exatamente o que os poetas antigos queriam dizer ao se referirem a um cavalo na queda de Troia. No entanto, há algumas pistas espalhadas pela história das guerras. Por exemplo, para fazer um belo estrago em uma fortificação lendária, guerreiros antigos como Odisseu precisavam de uma máquina, e não era do tipo V8. Antes da descoberta da pólvora e dos cromados, exércitos que queriam reduzir uma cidade inimiga a escombros precisavam de madeira e corda à moda antiga para construir uma máquina de cerco, uma arma antiga que utilizava física primitiva para causar um efeito devastador. Literalmente. Em termos de pura escala, as torres de cerco ofereciam o horror visual mais impressionante para qualquer recruta novato defendendo suas cidades. Levadas às linhas de frente em rodas gigantes, as torres de cerco davam vantagem de altura nas conquistas. Lado a lado, essas torres da morte podiam rapidamente dominar praticamente qualquer exército ou civilização. Mas quando se trata de máquinas de cerco com ambição mortal, as de ataque à distância miravam em tudo que viam, desde catapultas lançando pedras e trabucos flamejantes até o terror profano de uma balista carregada. Máquinas de cerco de ataque à distância eram das armas mais devastadoras da antiguidade. Mas, embora seja intrigante imaginar rajadas de fogo grego sendo lançadas contra troianos apavorados, a navalha de Ossian sugere: a máquina de cerco que buscamos pode ser um simples ariete, chamado assim por arrombar portões inimigos e pelo animal de casco fendido, muitas vezes decorado em seu ponto focal. O ariete era uma ferramenta simples, usada ao ser carregada e forçada contra portões por guerreiros ou suspensa entre estruturas e balançada. Essas máquinas de cerco eram muito eficazes quando se tratava de invadir e entrar à força. Por que estamos te contando isso? Porque, embora a verdadeira natureza do cavalo de Troia ainda seja debatida, o escritor Pausanias lançou essa bomba no século V, que a obra de Apel era uma engenhoca para abrir uma brecha na muralha de Troia, é sabido por todos que não atribuem completa tolice aos frígios. Apel, para constar, era o braço direito de Odisseu, o carpinteiro extraordinário que construiu o cavalo de Troia, e os frígios eram os soldados de Troia. Pausanias basicamente dizia que, a menos que se ache que os soldados de Troia eram tolos, o cavalo de Troia era obviamente só um nome para um ariete. E Pausanias pode estar certo. Alguns exércitos antigos realmente chamavam os arietes de cavalos. Por quê? Por causa das peles de cavalo enroladas em cada elemento de madeira para amortecer as vibrações. Esses troncos revestidos de couro eram geralmente molhados para evitar que flechas incendiárias inimigas incendiassem a engenhoca. Assim como os helicópteros Black Hawk de hoje e drones militares com nomes como Raven e Puma,
o impulso de dar nomes de animais às armas de guerra parece ser muito antigo e totalmente humano. Os romanos, por exemplo, tinham um dispositivo de cerco chamado corvus, que é a palavra em latim para corvo. Quando colocado assim, é fácil supor que alguns poetas antigos ouviram militares falando do cavalo que rompeu as muralhas de Troia e levaram isso ao pé da letra. Dito isso, é difícil imaginar um grupo de homens se escondendo em um ariete. Então, será que os poetas simplesmente inventaram essa parte? Ou talvez exista outra explicação? Máquinas de cerco não possuem grandes compartimentos para esconder pessoas, mas navios possuem, e os da Grécia Antiga podem ser a resposta que buscamos. Dizemos isso porque os gregos antigos costumavam chamar seus navios de cavalos marinhos. Na verdade, o próprio Homero, ou quem escreveu, chama navios de cavalo marinho em várias passagens da Odisseia. Curiosamente, ao descrever Odisseu e seus homens entrando no cavalo que saqueia Troia, Homero usa quase a mesma linguagem que emprega para soldados embarcando em navios. E do ponto de vista literário, não passou despercebido pelos historiadores que a história da Guerra de Troia começa com a construção de barcos. Então, seria um desfecho perfeito para toda a história se ela terminasse com a construção de mais um navio ou cavalo. Dando credibilidade a essa teoria está o fato de que arqueólogos navais descobriram textos antigos e imagens de um navio mercante fenício com a cabeça de um cavalo esculpida na proa. Dizia-se que essas esculturas davam às embarcações grande velocidade. Segundo textos antigos, esses navios comuns no primeiro milênio eram ricamente decorados com elementos ligados a cavalos. Navios com cabeças de cavalo decorativas também aparecem em artefatos minoicos e micênicos, referências frequentes para escritores de lendas épicas. Então, mais uma vez, é possível que, ao longo de séculos de tradição oral, um nome metafórico para navios tenha sido confundido com uma interpretação literal, resultando em uma história sobre um cavalo gigante cheio de soldados. Isso resolve a questão, certo? Bem, não exatamente. Antes de terminarmos, há uma última teoria, um pouco mais obscura, entre os escombros. O historiador austríaco Fritz Schachermayer vê o cavalo como uma metáfora para um evento devastador, ou seja, um terremoto. Essa teoria sustenta que o cavalo em questão é, na verdade, uma representação de Poseidon. Mais conhecido por ser o deus do mar, esse deus que empunha um tridente também é símbolo dos cavalos, e sim dos terremotos. Mesmo sendo uma teoria marginal, existem argumentos convincentes a favor de Fritz. Para começar, embora a queda de Troia não tenha documentação real, fora de escribas fantasiosos como Homero e Virgílio, há de fato evidências arqueológicas de que a cidade enfrentou um desastre. Durante as escavações na área, os arqueólogos descobriram sinais de danos nas muralhas, e muito provavelmente o culpado foi um terremoto. No entanto, mesmo que a verdadeira Troia tenha sido destruída pela Mãe Natureza e não pelos seguidores de Zeus, a maioria dos estudiosos rejeita a teoria do terremoto em relação à história do cavalo. Por quê? Embora as muralhas possam ter sido danificadas por placas tectônicas, Poseidon era o deus menos provável do Olimpo a destruir os troianos. Dizemos isso porque Poseidon é considerado o construtor das muralhas de Troia, então é difícil imaginá-lo destruindo sua própria obra com o tridente. Mas valeu a tentativa, Fritz. Considerando a vasta estranheza da mitologia antiga, existe, é claro, a possibilidade de que o cavalo de Troia não seja baseado em nada real, e seja simplesmente um recurso literário. Desde as asas usadas por Ícaro para voar um pouco perto demais do Sol, até Adamante, a substância impenetravelmente dura que foi descaradamente copiada pelos quadrinhos da Marvel. Mitos trazem engenhocas e materiais de ficção científica que jamais poderiam existir de forma plausível. Dito isso, parece que a resposta está nos engenhos de cerco ou nas decorações de navios. Envolvidos nas palavras de um poeta, esses dispositivos militares ganharam vida própria. As tradições orais distorceram a verdade de que o cavalo de Troia era um ariete, e culturas inteiras esqueceram os apelidos dos barcos.
O cavalo de Troia hoje é uma metáfora, alerta sobre credulidade, referindo-se à tática de enganar um alvo para deixar um inimigo se infiltrar em uma zona segura. Nesse sentido, o cavalo é um lembrete de que aparências inofensivas podem se tornar um símbolo de medo. E devemos temer. Pois, como o próprio Virgílio escreveu na Eneida, temos gregos mesmo quando trazem presentes. Então, o que você acha? E qual teoria do cavalo de Troia você acha mais convincente? Conte pra gente nos comentários abaixo. E enquanto estiver por lá, confira mais alguns dos nossos vídeos de história curiosa.